Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. O Euler de Salvador nos escreveu dizendo: Boa tarde. Para se despertar o terceiro olho e conquistar o dom da clarividência e clareaudiência, é preciso também despertar e elevar a Kundalini? Ou não há necessidade de elevar a Kundalini, bastando apenas ativar o terceiro olho? Grato, Euler de Salvador. A partir deste e-mail do Euler, amigos, e de muitos outros estudantes dos Mestres Ascensos que nos escrevem ou telefonam sempre perguntando sobre esse assunto, sempre recebemos e-mails dizendo: eu tive uma visão, eu escutei uma voz, o que significa isso, esse tipo de coisa. Decidimos então iniciar esta semana um estudo sobre os ensinamentos de Charles Webster Leadbeater, sobre a clarividência. Escolhemos iniciar este assunto com Leadbeater devido ao grande estudo realizado por ele. Ele realizou um grande número de pesquisas importantes para a divulgação dos ensinamentos ocultos. Leadbeater, para quem não sabe, foi um dos grandes dirigentes da escola teosófica no século XIX. Mas o que é clarividência? Começa o estudo. Clarividência não significa nada mais do que visão clara. E é uma palavra que tem sido muito mal utilizada e mesmo degradada por ser empregada para descrever a impostura dos charlatães nos shows de variedades. Mesmo em seu sentido mais restrito, ela abarca um largo espectro de fenômenos, diferindo tão grandemente em caráter que não é fácil dar uma definição da palavra que ao mesmo tempo seja sucinta e precisa. Tem sido chamada de visão espiritual, mas nenhuma interpretação poderia ser mais enganosa do que esta, pois na vasta maioria dos casos não há nenhuma faculdade associada que mereça a honra de uma denominação tão elevada. Para o propósito deste tratado, podemos talvez defini-la como o poder de ver o que está oculto à visão física ordinária. Definiremos igualmente que muitíssimas vezes, mas nem sempre, é acompanhada do que é chamado clareaudiência, ou o poder de ouvir o que seria inaudível ao ouvido físico comum. E, por enquanto, tomaremos nosso título como cobrindo igualmente esta faculdade a fim de evitar o incômodo do perpétuo uso das duas longas palavras onde basta apenas uma. Antes que uma explanação detalhada da clarividência possa ser utilmente tentada, entretanto, será necessário devotarmos-nos brevemente a algumas considerações preliminares a fim de que possamos ter claramente na mente alguns poucos fatos genéricos como os diferentes planos onde a visão clarividente pode ser exercitada e as condições que tornam possível seu exercício. É-nos constantemente assegurado na literatura teosófica que todas essas faculdades superiores logo devem tornar-se a herança da humanidade em geral. Que a capacidade para a clarividência, por exemplo, existe latente em todos nós e aqueles em quem já se manifesta, neste particular, simplesmente já estão um pouquinho mais avançados que o restante de nós. Agora, esta declaração é verdadeira, mesmo que pareça muito vaga e irreal para a maioria das pessoas, simplesmente porque consideram tal faculdade como algo absolutamente diferente de tudo o que já experimentaram, e sentem-se bastante seguras de que elas próprias, de qualquer modo, não estão nem um pouco perto de desenvolvê-las. Pode ajudar a dissipar este sentimento de irrealidade se tentarmos entender que a clarividência, amigos, como tantas outras coisas na natureza, é principalmente uma questão de vibrações.
e de fato não é nada além de uma extensão dos poderes que todos nós já usamos em todos os dias de nossas vidas. Vivemos o tempo todo rodeados de um vasto oceano de ar e éter misturados, estes interpenetrando-se àquele como o faz a toda a matéria física. E é principalmente por meio das vibrações neste vasto mar de matéria que nos chegam impressões de fora. Isso tudo já sabemos, mas talvez jamais tenha ocorrido à maioria de nós que o número das vibrações a que somos capazes de responder é realmente quase insignificante. Dentre as vibrações extremamente rápidas que afetam o éter, há uma pequena faixa, uma faixa muitíssimo estreita, a qual a retina do olho humano é capaz de responder. E estas vibrações peculiares produzem em nós a sensação que chamamos de luz. Isto é, somos capazes de ver somente aqueles objetos dos quais a luz daquele determinado tipo pode ser emitida ou refletida. Exatamente do mesmo modo, o tímpano do ouvido humano é capaz de responder a uma certa faixa muito estreita de vibrações comparativamente lentas. Lentas o bastante para afetar o ar que nos cerca. E assim, os únicos sons que podemos ouvir são aqueles produzidos por objetos que podem vibrar em alguma das frequências dentro desta faixa especial. Em ambos os casos, é uma matéria perfeitamente bem conhecida pela ciência que há um grande número de vibrações tanto acima quanto abaixo daquelas duas faixas e que, consequentemente, há muita luz que não podemos ver e há muitos sons a que nossos ouvidos são surdos. No caso da luz, a ação destas vibrações mais altas e mais baixas é facilmente perceptível nos efeitos produzidos pelos raios actínicos na outra extremidade. Os raios actínicos a que ele se refere, parando a leitura aqui, são a luz ultravioleta, chamado actinismo. É o efeito químico produzido por esta frequência de vibração luminosa sobre determinados compostos químicos. Continuando, o texto do Leadbeater. É pacífico que existem vibrações de todos os graus concebíveis de rapidez preenchendo todo o vasto intervalo entre as lentas ondas sonoras e as rapidíssimas ondas de luz. Tampouco isso é tudo, pois existem indubitavelmente vibrações mais lentas que as do som, e toda uma infinidade delas são mais rápidas que as que conhecemos como luz. De modo que, assim, começamos a entender que as vibrações pelas quais vemos e ouvimos são apenas como dois pequeninos grupos de poucas cordas selecionadas de uma enorme harpa, de extensão praticamente infinita, e quando pensamos no quanto temos sido capazes de aprender e inferir pelo uso só dessas diminutas porções, veríamos vagamente quais possibilidades poderiam estar à nossa frente se fôssemos habilitados a utilizar o vasto e maravilhoso todo. Um outro fato que merece ser considerado nessa linha é que os diferentes seres humanos variam consideravelmente, ainda que relativamente dentro de estreitos limites, em suas capacidades de responder, mesmo às pouquíssimas vibrações que estão dentro do alcance de nossos sentidos físicos. Não me refiro à acuidade visual e auditiva que possibilita um homem ver objetos menores ou ouvir sons mais tênues que outro. Não é, afinal, uma questão de força visual, mas de uma extensão de amplitude da sensibilidade. Por exemplo, se alguém pegar um bom prisma de bisulfito de carbono e, por seu intermédio, fizer projetar um espectro luminoso nítido sobre uma folha de papel branco, e então solicitar a diversas pessoas para que assinalem no papel os limites extremos do espectro, assim como lhe parecem, quase certamente descobriria que seus poderes de visão diferem apreciavelmente um dos outros. Alguns veriam o violeta se estendendo muito mais longe do que a maioria. Outros talvez vissem muito menos violeta que os demais, mas possuíssem uma correspondente extensão visual no lado vermelho. Alguns poucos, talvez, pudessem ver mais longe que o normal em ambas as extremidades, e estes
quase certamente seriam o que chamamos de pessoas sensitivas, sensíveis de fato a uma amplitude maior de vibrações do que o são a maioria dos homens de hoje. Na audição, a mesma diferença pode ser testada tomando-se um som apenas alto o suficiente para ser quase audível, mas nas margens da audibilidade, e descobrindo quantas pessoas dentro de um certo grupo seriam capazes de ouvi-lo. Os guinchos do morcego são um exemplo familiar de tal som, e a experiência mostrará que num anoitecer de verão, quando todo o ar está repleto de gritos agudos e penetrantes destes animaizinhos, a grande maioria dos homens estará absolutamente inconsciente deles e incapaz de ouvir qualquer coisa. Assim, esses exemplos claramente demonstram que não há limite imutável no poder de resposta humana, seja a vibrações etéreas, seja as aéreas, mas que alguns dentre nós já têm este poder em maior extensão que outros, e veremos também que a capacidade de um mesmo homem varia em diferentes ocasiões. Não é, portanto, difícil para nós imaginar que seria possível para um homem desenvolver este poder, e assim, no devido tempo, aprender a ver muito do que é invisível a seus semelhantes, e ouvir muito do que é inaudível, já que sabemos perfeitamente bem que um imenso número destas vibrações extras existem e estão simplesmente, de fato, esperando reconhecimento. As experiências com os raios-x, por exemplo, nos dão um exemplo dos assombros resultados que são induzidos quando mesmo um pequeno número dessas vibrações são trazidas para dentro do alcance humano. E a transparência a estes raios de muitas substâncias até então consideradas opacas, de imediato nos mostra pelo menos uma via pela qual podemos explicar esta clarividência elementar que está envolvida na leitura de uma carta dentro de uma caixa fechada ou na descrição das pessoas presentes em alguma outra sala ao lado. Aprender a ver através dos raios-x em acréscimo àqueles ordinariamente empregados será o bastante para habilitar qualquer um a executar um efeito de mágica deste tipo. Fomos tão longe assim na imaginação, tratando apenas de uma extensão nos sentidos puramente físicos do homem, e quando lembramos que o corpo etéreo do homem é na realidade meramente a parte mais rarefeita de sua moldura física, de que, portanto, todos os seus órgãos dos sentidos contêm uma grande quantidade de matéria etérea de vários graus de densidade cuja capacidade estão ainda na prática só latentes na maioria de nós. Veremos que, mesmo se nos limitarmos a esta linha apenas de desenvolvimento, já há enormes possibilidades de todos os tipos se abrindo diante de nós. Mas, ao lado e além disso, sabemos que o homem possui um corpo astral e um corpo mental, cada um dos quais podem, no decurso do tempo, ser despertados para a atividade e responderão, por sua vez, à matéria de seus próprios planos, abrindo assim diante do ego, ao aprendermos a atuar através desses veículos, dois inteiramente novos e larguíssimos mundos de conhecimento e poder. Agora, estes dois novos mundos ainda que estejam todos à nossa volta e livremente interpenetrarem um ao outro, não devem ser pensados como distintos e inteiramente separados em substância, mas antes mesclando-se um ao outro. O astral inferior formando uma sequência direta com o físico mais elevado, assim como o mental inferior forma uma sequência direta com o astral superior. Aqui vale um comentário, amigos, sobre o texto do Leadbeater, dizendo o seguinte: neste estudo, o Leadbeater está focando os corpos mental e astral como veículos da clarividência. Muito bem colocado a proximidade do corpo astral inferior com o corpo físico e do astral superior com o corpo mental. Eu não sei se ele vai comentar mais à frente, mas o corpo mental superior, então, está mais próximo do corpo etéreo inferior. Leia-se superior alta vibração e inferior baixa vibração. É interessante isso. Para quem estudou os ciclos cósmicos, começa a entender isso aqui. Continuando o texto.
Não somos instados a pensar neles para imaginar algum tipo novo e estranho de matéria, mas simplesmente a pensar na do tipo físico normal como se rarefeita, tão mais finamente e vibrando tão mais rápido que nos introduz a condições e qualidades inteiramente novas. Portanto, não nos é difícil captar a possibilidade de constante e progressiva extensão de nossos sentidos, de modo que tanto pela visão como pela audição possamos ser capazes de apreciar vibrações muitíssimo mais elevadas e muitíssimo mais baixas do que aquelas que comumente são reconhecidas. Um amplo leque dessas vibrações adicionais ainda pertencerá ao plano físico e meramente nos capacitará a obter impressões da parte etérea daquele plano, que no presente nos é como um livro fechado. Tais impressões ainda serão recebidas pela retina do olho. É claro que afetarão sua matéria etérea antes que a sólida, mas poderemos, não obstante, considerá-la ainda se valendo de um órgão especializado para recebê-las, e não de toda a superfície do corpo etéreo. Há alguns casos anormais, entretanto, nos quais outras partes do corpo etéreo respondem a estas vibrações adicionais tão rapidamente, ou mesmo mais do que o próprio olho. Tais vibrações são explicáveis de várias maneiras, mas principalmente decorrem de algum desenvolvimento astral parcial, pois será visto que as partes mais sensíveis do corpo quase invariavelmente correspondem a um ou outro dos chakras, ou centros de vitalidade no corpo astral. Desta forma, se a consistência astral ainda não estiver desenvolvida, estes centros podem não ser acessíveis em seu próprio plano, mas, mesmo assim, seriam fortes o bastante para estimular em mais aguçada atividade a matéria etérea que eles interpenetram. Quando passamos a tratar dos sentidos astrais, propriamente ditos, os métodos de trabalho são muito mais diversos. O corpo astral não possui nenhum órgão sensório especializado, um fato que talvez necessite alguma explanação. Uma vez que muitos estudantes que estão tentando compreender sua fisiologia e parecem ter dificuldade de reconciliar-se com as declarações que têm sido feitas sobre a perfeita interpenetração do corpo físico pela matéria astral, a exata correspondência entre os dois veículos e o fato de que cada objeto físico tem necessariamente sua contraparte astral. Paro aqui a leitura do Leadbeater para voltar a dizer para vocês que vocês vão entender melhor esse texto tendo a aula dos ciclos cósmicos, e vocês podem clicar e assistir a aula toda e compreender melhor essa interpenetração entre os 4 corpos inferiores. Continuando. Porém, todas estas declarações são verdadeiras e ainda é bastante possível para as pessoas que normalmente não veem o astral interpretá-las erroneamente. Cada tipo de matéria física tem sua ordem correspondente de matéria astral e constante associação a ela, não sendo separável exceto pela aplicação de considerável força oculta, e mesmo então somente para ser mantida a parte dela apenas enquanto a força estiver sendo definitivamente exercida para esta finalidade. Mas, de qualquer modo, a relação das partículas astrais entre si é muito mais frouxa do que no caso de suas correspondentes físicas. Numa barra de ferro, por exemplo, temos uma massa de moléculas físicas em estado sólido, isto é, capazes de comparativamente pouca alteração em suas posições relativas, ainda que cada um vibre com imensa rapidez em sua própria esfera. A contraparte astral desta barra de ferro consiste no que muitas vezes chamamos de matéria astral sólida, isto é, matéria do subplano mais baixo e mais denso do astral. Mas, de qualquer maneira, suas partículas são constantes e rapidamente trocando suas posições relativas, movendo-se entre si tão facilmente como aquelas de um líquido no plano físico poderiam fazer. Aqui vale um comentário. Por isso que os mestres ensinam que quando nós passamos uma espada em uma entidade do astral, ela
corta, ela abre, ele sente a dor do corte e depois, quando a espada sai, ele volta a se juntar de novo. Por isso que as entidades detestam que a gente use a espada e elas fogem do sujeito que usa a espada todo dia para se limpar. Interessante, né? Quem não teve a aula da espada ainda, é uma excelente aula para quem quer se libertar. Continuando. De modo que não há nenhuma associação permanente entre qualquer partícula física e aquela quantidade de matéria astral que em qualquer dado momento estiver atuando como sua contraparte. Isto é verdade também no que concerne ao corpo astral humano, que para o nosso propósito atual podemos considerar como consistindo em duas partes. A agregação mais densa, que ocupa a posição exata do corpo físico, e a nuvem de matéria astral mais rarefeita que rodeia aquela agregação. Em ambas as partes e entre ambas está havendo durante todo o tempo a rápida intercirculação das partículas que foram descritas, de modo que, se alguém observa o movimento das moléculas no corpo astral, lembra-se da aparência da água em plena fervura. Vamos parar o texto do Leadbeater mais uma vez e comentar. Vejam então que interessante. Que forma tem o corpo astral? Então nós temos um corpo astral mais denso que tem exatamente a forma do físico, pois ele interpenetra a carne a qual ele está conectado. Porém, existe uma matéria astral mais suave, mais elevada, que envolve este corpo. Eu considero essa forma astral aquele corpo dos desejos, as intenções, a vontade de expansão dessa matéria. Continuando o texto. Sendo assim, deverá ser rapidamente compreendido que, ainda que qualquer órgão do corpo físico deva sempre ter como sua contraparte certa quantidade de matéria astral, não retém as mesmas partículas por mais de poucos segundos a cada vez, e, consequentemente, não há nada correspondendo à especialização da matéria física nervosa dentro dos nervos ópticos ou auditivos, e assim por diante. De modo que, mesmo que o olho ou ouvidos físicos tenham indubitavelmente sempre sua contraparte de matéria astral, aquele fragmento particular de matéria astral não é mais nem menos capaz de responder às vibrações que produzem visão ou audição astrais do que qualquer outra parte do veículo. Jamais deve ser esquecido que, mesmo que constantemente tenhamos que falar de visão astral ou audição astral a fim de fazermos-nos compreender, tudo o que queremos significar com estas expressões é a faculdade de responder a tais vibrações para levá-las à consciência do homem quando ele está atuando em seu corpo astral, informações do mesmo caráter da que lhe é veiculada por seus olhos e ouvidos enquanto está em seu corpo físico. Mas, nas condições inteiramente diferentes do astral, órgãos especializados não são necessariamente para atingir-se este resultado. Há matéria em todas as partes do corpo astral que são capazes de tal resposta, e, consequentemente, o homem atuando naquele veículo vê igualmente objetos atrás, abaixo e acima dele, sem precisar virar a cabeça. Parando a leitura novamente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não se preocupem se vocês não entendem esse trecho ou aquele trecho, até porque esse é um texto escrito há mais de 100 anos atrás. Então, ele é um pouquinho mais complicado, mas vocês vão ver que, na sequência, existem trechos que vocês vão compreender com perfeição e vai ajudar o desenvolvimento de vocês e a compreensão sobre clarividência. Esse ensinamento é muito bom e vale a pena seguir até o fim, porque, principalmente nas experiências que virão nos programas futuros, vocês vão ver o quão fantástico é esse trabalho. Continuando o texto do Leadbeater. Existe, porém, um outro ponto que dificilmente deixaríamos de tratar, é a questão dos chakras. Estudantes teosóficos estão familiarizados com a ideia da existência, tanto no corpo astral do homem como no etéreo, de certos centros de força que, por sua vez, devem ser vivificados pelo fogo serpentino à medida que o homem avança na evolução. Ainda que não possam ser descritos como órgãos, no sentido comum da palavra, uma vez que não é através deles que o homem vê e ouve, como o faz na vida física através dos olhos e ouvidos,
O poder de exercer estes sentidos astrais, em grande medida, depende da sua vivificação, e cada um deles, ao se desenvolver, dá a todo o corpo astral o poder de responder a uma nova gama de vibrações. Tampouco esses centros possuem, contudo, qualquer coleção de matéria astral permanentemente ligada a eles. Eles são simplesmente vórtices de matéria do corpo, vórtices através dos quais todas essas partículas passam em vezes alteradas, talvez à medida que forças mais elevadas de planos superiores pressionem o corpo astral. Mesmo esta descrição só dá uma ideia muito parcial de sua aparência, pois eles, na verdade, são vórtices quadridimensionais, de modo que a força que vem através deles, e é a causa de sua existência, parece provir de lugar nenhum. Mas, de toda maneira, já que todas as partículas passam por sua vez por cada um deles, ficará claro que isso é possível para cada um alternadamente evocar em todas as partículas do corpo o poder de receptividade a certo espectro de vibrações, sendo que todos os sentidos astrais são igualmente ativos em todas as partes do corpo. A visão do plano mental também é totalmente distinta, pois neste caso já não podemos falar em sentidos separados, tais como visão e audição, mas antes temos de postular um sentido geral que responde tão integralmente às vibrações que lhe chegam que, quando qualquer objeto entra em seu campo cognitivo, de imediato compreende-o completamente e é como se o visse e o ouvisse e sentisse e conhecesse tudo o que há para conhecer sobre ele numa única operação instantânea. Mas mesmo esta maravilhosa faculdade difere em grau somente e não em espécie daquelas que estão sob nosso comando no presente. No plano mental, exatamente como no plano físico, impressões ainda são veiculadas por meio de vibrações que viajam do objeto visto até quem o vê. No plano búdico, nos deparamos pela primeira vez com uma faculdade absolutamente nova que não tem nada em comum com aquelas de que já falamos aqui, pois lá um homem conhece qualquer objeto através de um método inteiramente diverso, do qual já não fazem parte vibrações externas. O objeto se torna parte de si e ele estuda de dentro ao invés de fora. Mas, com este poder, a clarividência comum não tem nada a ver. O desenvolvimento, seja integral, seja parcial, de qualquer uma destas faculdades, entraria em nossa definição de clarividência. O poder de ver o que está oculto à visão física ordinária. Mas essas faculdades podem ser desenvolvidas de várias formas, e será bom dizer umas poucas palavras sobre estas diferentes linhas. Podemos presumir que, se fosse possível para um homem durante sua evolução isolar-se de tudo exceto das mais amenas influências exteriores e desenvolver-se desde o início de modo perfeitamente regular e normal, provavelmente ele desenvolveria seus sentidos também numa sucessão regular. Ele veria seus sentidos físicos gradualmente estendendo sua amplitude até que respondessem a todas as vibrações físicas da matéria etérea, bem como da mais densa. Então, em sequência ordenada, surgiria uma sensibilidade à parte mais grosseira do plano astral. E logo a parte mais sutil também seria incluída. Até que, no devido tempo, a faculdade do plano mental, por sua vez, despontasse. Na vida real, contudo, um desenvolvimento assim tão regular facilmente será conhecido e muitos homens têm lampejos ocasionais de consciência astral sem nenhum despertar da visão etérea. E esta irregularidade de desenvolvimento é uma das principais causas da extraordinária suscetibilidade do homem para o erro em matéria de clarividência. Uma suscetibilidade para a qual não há escapatória, exceto com um longo curso de cuidadoso treinamento sob um instrutor qualificado. Os estudantes da literatura teosófica estão bem cientes de que tais instrutores existem e que, mesmo neste materialista século XIX, o antigo ditado é verdadeiro de que,
quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, e que, no vestíbulo do aprendizado, quando é capaz de lá entrar, o discípulo sempre encontrará o seu mestre. Eles estão também bastante cientes de que somente sob tal direção é que um homem pode desenvolver seus poderes latentes com segurança e confiabilidade, uma vez que sabem o quão fatalmente fácil é para o clarividente destreinado iludir-se quanto ao significado e valor do que vê, ou mesmo, absolutamente, distorcer sua visão, completamente, ao trazê-la para a consciência física. Não se segue disso que mesmo o discípulo que esteja recebendo instrução regular, no caso de seus poderes ocultos, os verá se desdobrando exatamente na ordem regular que foi sugerida antes como um ideal. Seu progresso prévio pode não ter sido de modo a tornar este o caminho mais fácil ou o mais desejável, mas, de qualquer maneira, ele está nas mãos de alguém que é perfeitamente competente para ser seu guia no desenvolvimento espiritual, e ele fica perfeitamente seguro de que o caminho que está tomando será o melhor para si. Uma outra grande vantagem que ele ganha é que quaisquer faculdades que possa adquirir ficam definitivamente sob o seu controle e podem ser usadas plena e constantemente quando precisar delas para seu serviço teosófico, enquanto que, no caso do homem destreinado, tais poderes frequentemente se manifestam só muito parcial e espasmodicamente e parecem ir e vir como se ao seu bel prazer. Parando a leitura, vocês vejam, então, a importância do treino dessas faculdades, que o principal ponto de tudo isso é entender que quando nós sabemos a extensão do nosso ser, quando nós conhecemos os 4 corpos inferiores e os 3 superiores, e nós começamos a utilizar esses corpos para que a estrutura da vida se manifeste com perfeição, então realmente, amigos, a gente ganha poder. A gente consegue crescer. É como quando eu perco uma chave ou uma caneta ou alguma coisa a qual preciso encontrar rapidamente aqui em casa e eu digo, amado São Miguel, amada presença eu sou, amado eu sou o que eu sou, eu preciso de tal coisa, onde foi que eu deixei? E eu simplesmente esqueço. Em poucos minutos, às vezes rapidamente, às vezes no mesmo momento, eu vou mexer em alguma outra coisa e lá está aquilo que eu estava procurando. Isso é conhecimento da extensão dos corpos superiores e a colocação desses corpos em ação. Aqui ele está falando dos corpos inferiores, vocês vão ver que, na sequência, os corpos inferiores da Terra e do ser humano estão interligados e a gente pode se locomover por esse mundo todo utilizando esses corpos. Então, é importante entender que, da mesma forma, esses corpos estão percebendo essa matéria a qual eles estão conectados aqui na Terra e uns aos outros, e então nós percebemos a energia do outro, assim como podemos ir buscar reconhecer a energia do outro, mesmo quando à distância de nós. Então, é muito importante estar cientes disso, e é imprescindível que o estudante dos ensinamentos dos mestres ascensos entenda que ele não é apenas a matéria física, e isso tem que ficar muito claro. Então, os nossos estudos diferem das religiões comuns que estão por aí, principalmente também nesse reconhecimento do todo que nós somos e não apenas numa adoração a uma divindade. Continuando o texto. Pode ser objetado com certa razão que se a faculdade clarividente é, como já foi dito, uma parte do desenvolvimento oculto do homem e, assim, um sinal de certo nível de progresso ao longo daquela linha, parece estranho que frequentemente seja possuída por pessoas primitivas ou pelos ignorantes e incultos de nossa raça, pessoas que são obviamente muito subdesenvolvidas de qualquer ponto de vista que as consideremos. Sem dúvida, e isso parece muito estranho à primeira vista, mas o fato é que a sensitividade do selvagem ou do grosseiro e vulgar europeu ignorante
não é realmente em nada a mesma coisa que a faculdade de seu irmão treinado adequadamente, nem é atingida pelo mesmo caminho. Uma explanação exata e detalhada da diferença nos conduziria a minúcias técnicas, mas talvez a ideia geral da distinção entre as duas possa ser captada a partir de um exemplo tirado do plano de clarividência mais baixo de todos, em estreito contato com o físico mais denso. Na aparição esporádica de visão etérea no selvagem, seja da África Central, seja da Europa Ocidental, tem sido observado que a correspondente perturbação nervosa está quase toda no sistema simpático e que tudo está praticamente fora do controle do homem. De fato, é uma espécie de sensação massiva pertencendo vagamente a todo o corpo etéreo, antes do que uma senso-percepção exata e definida comunicada através de um órgão especializado. Como estas raças mais novas e a par do desenvolvimento superior, a força do homem esteja mais e mais direcionada para a evolução de suas faculdades mentais. Esta vaga sensitividade usualmente desaparece, mas ainda mais tarde, quando o homem espiritual começa a desabrochar, recupera seu poder clarividente. A esta altura, entretanto, a faculdade é precisa e exata, está sob o controle da vontade do homem e é exercida através de um órgão sensorial definido. E é digno de nota que qualquer ação nervosa desencadeada por ela, em ressonância, está quase toda restrita ao sistema cérebro-espinhal. As formas inferiores de psiquismo são mais frequentes em animais e seres humanos muito obtusos do que em homens e mulheres em quem os poderes intelectuais são desenvolvidos. Eles parecem estar conectados ao sistema simpático, não com o cérebro espinhal. As grandes células nucleares ganglionares neste sistema contêm uma enorme proporção de matéria etérea e por isso são mais facilmente afetadas pelas vibrações astrais mais rudes do que o são as células cuja proporção é menor. À medida que o sistema cérebro-espinhal que se desenvolve e o cérebro se torna mais e mais altamente evoluído, o sistema simpático passa para uma posição subordinada e a sensibilidade a vibrações psíquicas é denominada pelas vibrações mais fortes e ativas do sistema nervoso superior. É verdade que numa fase mais tardia da evolução, a sensitividade psíquica reaparece, mas é então desenvolvida em conexão com os centros cerebrais espinhais e é trazida sob o controle da vontade. Mas o psiquismo histérico e mal regulado de que vemos tantos exemplos lamentáveis acontece devido ao escasso desenvolvimento do cérebro e à dominância do sistema simpático. Vejam que interessante, amigos, parando a leitura para um comentário. É como dizer, então, que o indivíduo de espiritualidade baixa deixa de ter sua clarividência no período quando sua mente está se elevando do mental inferior, conectada ao astral, mundo dos mortos e anjos caídos, para o mental superior, conectada ao etéreo, mundo dos mestres e anjos de luz. Faz sentido. Continuando. Lampejos de clarividência ocasionais, contudo, realmente ocorrem ao homem altamente culto e espiritualmente orientado, mesmo que ele jamais possa ter ouvido falar da possibilidade de treinar tal faculdade. Neste caso, tais vislumbres, usualmente, significam que ele está se aproximando do estágio em sua evolução, quando estes poderes naturalmente começarão a se manifestar, e sua aparição deveria servir como um estímulo adicional para ele esforçar-se na manutenção daquele alto padrão de pureza moral e equilíbrio mental, sem o que a clarividência é uma maldição e não uma bênção em seu possuidor. Muito importante isso, hein? Ou seja, clarividência nem sempre é uma bênção. Continuando. Entre os que são inteiramente não impressionáveis e aqueles que estão em plena posse do poder clarividente, há muitos estágios intermediários.
Um dos que valeria a pena darmos uma rápida olhada é o estágio em que o homem, ainda que não tenha nenhuma faculdade clarividente em sua vida comum, já a exibe mais ou menos completa sob a influência do hipnotismo. Este é um caso em que a natureza psíquica já é sensitiva, mas a consciência ainda não é capaz de atuar nela entre as múltiplas distrações da vida física. Ela precisa ser libertada pela suspensão temporária dos outros sentidos no transe hipnótico, antes que possa utilizar as divinas faculdades que estão apenas começando a despertar dentro de si. Vale lembrar aqui, amigos, parando a leitura, de que os mestres não aprovam o hipnotismo, mas isso não quer dizer que eles não concordem que o hipnotismo tem seu valor e que é uma realidade. Simplesmente o problema maior do hipnotismo é estar à mercê de outra pessoa, do hipnotizador. Quando somos hipnotizados, estamos à mercê da vontade do hipnotizador, e isso é muito perigoso. Continuando. Mas é claro que, mesmo em transe hipnótico, há inumeráveis graus de lucidez, desde o paciente comum, que é bastante obtuso, até o homem cujo poder de visão está completamente sob o controle do operador e pode ser dirigido conforme queira ou nos estágios mais avançados, nos quais, quando a consciência é libertada, escapa também do controle do magnetizador e paira em campos de visão exaltada que estão inteiramente além do seu alcance. Outro passo longo da mesma estrada é aqueles onde a suspensão perfeita do físico, como a que ocorre no transe hipnótico, já não é necessária, mas o poder de visão supranormal, ainda que fora de alcance durante a vida desperta, se torna disponível quando o corpo é mantido nos laços do sono normal. Neste estágio de desenvolvimento estavam muitos dos profetas e videntes sobre quem lemos que foram avisados por Deus em sonhos. E comungaram com seres muito superiores a si, mesmo nas silentes vigílias da noite. A maioria das pessoas cultas das raças superiores do mundo tem esse desenvolvimento em alguma extensão, isto é, os sentidos de seus corpos astrais estão em ordem plena e atuante e são perfeitamente capazes de receber impressões de objetos e entidades de seu próprio plano. Mas para torná-los de fato de alguma valia para elas aqui embaixo, no corpo físico, duas alterações usualmente são necessárias. Primeiro, o ego deve ser despertado para as realidades do plano astral e induzido a emergir da crisália formada por seus próprios pensamentos, gerados quando desperto, e olhar em torno para observar e aprender, e, em segundo, que a consciência deve ser mantida durante o retorno do ego ao seu corpo físico, de modo a ser capaz de imprimir sobre o cérebro físico a lembrança do que tiver visto ou aprendido. Se a primeira dessas mudanças tiver lugar, a segunda é de menos importância, uma vez que o ego, o homem real, será capaz de aproveitar a informação obtida naquele plano, mesmo que ele não tenha a satisfação de trazer qualquer lembrança disso para a sua vida desperta aqui embaixo. Estudantes muitas vezes perguntam como esta faculdade clarividente primeiro se manifestará neles. Como eles podem saber quando chegaram a um estágio no qual seus primeiros tênues prenúncios estiverem começando a ser visíveis? Os casos diferem tão amplamente que é impossível dar a esta pergunta qualquer resposta que seja aplicável universalmente. Algumas pessoas começam de um salto e, sob algum estímulo incomum, se tornam capazes de ver uma única vez alguma espantosa visão. E muito frequentemente, em tal caso, porque a experiência não se repete, com o tempo o vidente passa a acreditar que, naquela ocasião, estava sendo vítima de alguma alucinação. Outros começam por se tornar intermitentes, cônscios de brilhantes cores e vibrações da aura humana. Já outros se acham com crescente frequência vendo e ouvindo algo a que os que o rodeiam são cegos e surdos.
Outros também veem rostos, paisagens e nuvens coloridas flutuando diante de seus olhos no escuro antes de mergulharem no sono, enquanto talvez a experiência mais comum de todas seja aquela dos que começam a lembrar com mais e mais clareza o que veem e ouvem nos outros planos durante o sono. Tendo agora clareado, em alguma extensão, nosso terreno de pesquisa, podemos proceder à consideração dos vários fenômenos de clarividência existentes. Eles diferem tão amplamente em caráter e em grau que não é muito difícil decidir como podem ser satisfatoriamente classificados. Poderíamos, por exemplo, arranjá-los de acordo com o tipo de visão empregada, seja mental, astral ou etérea. Poderíamos dividi-los de acordo com a capacidade do clarividente, levando em conta se é treinado ou não, se sua visão é regular e está sob seu comando ou se é esporádica e independente de sua volição. Se pode exercê-la só por influência hipnótica ou se tal assistência é desnecessária para ele. Se é capaz de usar sua faculdade quando desperto no corpo físico ou se está disponível somente quando está temporariamente fora do corpo, dormindo ou em transe. Todas estas distinções são importantes e teremos de levá-las todas em conta à medida que prosseguimos, mas talvez no conjunto a classificação mais útil seja nas linhas adotadas pelo Sr. Sinnett em seu trabalho Rationale of Mesmerism, ou seja, em uma análise do mesmerismo. Um livro, diga-se de passagem, que todos os estudantes da clarividência deveriam ler. Tratando dos fenômenos, então, os arranjaremos antes de acordo com a capacidade da visão empregada do que com o plano onde é exercida, de modo que poderemos agrupar os exemplos de clarividência sob as seguintes classes. Primeiro, clarividência simples, isto é, uma mera abertura de visão, capacitando seu possuidor a ver entidades etéreas ou astrais que porventura estejam ao seu redor, mas não incluindo o poder de observar lugares distantes ou cenas pertencentes a qualquer outro tempo que não o presente. 2. Clarividência espacial. A capacidade de ver cenas ou eventos distantes do observador no espaço, e ainda distantes demais para a observação comum ou ocultos por objetos interpostos. 3. Clarividência temporal, isto é, a capacidade de ver objetos ou eventos que estão distantes do vidente no tempo ou, noutras palavras, o poder de ver o passado ou o futuro. Parando o texto, então, um breve comentário, repetindo essas 3 formas de clarividência que nós estudaremos nos programas seguintes. Clarividência simples, clarividência espacial, clarividência temporária. Ok? Então, é isso. Esse assunto para por aqui hoje. É muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos mestres ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.